Fala galera, tudo bem? Guimas Oliveira na área aqui com o nosso primeiro podcast Conexão Circuito. Estou aqui com um personagem ilustre, estou muito feliz de estar aqui com ele, professor Eduardo Gotti. A gente conversa bastante aqui na entrada da escola, a gente tem vários assuntos. Ele fala que ele me aluga, mas não aluga nada porque o cara tem um conhecimento da hora. E o Eduardo Gotti é formado em Engenharia Química, músico da banda Raze, professor da nossa escola, Circuito Escola Técnica, e também é casado com a dona Sheila Gotti. Professor, bom dia. E eu quero que você faça agora, se apresente. Quem é Eduardo Gotti? Bom, para a gente se apresentar, a gente tem que entender do que faz a gente viver nesse mundo, né? Que faz, não é dar prazer, mas dá motivação para a gente continuar acordando todo dia. Realmente, a engenharia, para mim, foi minha primeira paixão, em questão de estudos. Aí, a música sempre foi uma questão de hobby, mas a gente pensa uma hora, para e vê assim, será que se eu não lutar por meus sonhos, alguém vai lutar por mim? Então, comecei com a música, na verdade, com 15 anos, com o meu Vinícius, e estamos juntos aí já, sei lá, 25 anos tocando. 25 anos juntos já, mas com a banda Raze? Não, tem várias outras formações. Sim, então, na verdade a gente teve várias outras bandas. Entendi. E quando a gente se conheceu, cresceu junto em Curitiba, a gente tinha um grupo de amigos e, de acordo com a afinidade de gosto musical, a gente trocava 1, 2, 3 membros da banda. Legal. Então, cheguei a ter já 5, 6 bandas ao mesmo tempo, quando era moleque, ficava tocando ou treinando 12 horas por dia nas férias, escola, enfim. Que instrumento você toca? Toco contrabaixo, de vez em quando uns, que a gente pode talvez chamar de back vocal dando um solo. Legal, faz uma palhinha na bunda? Não puxa um corinho? Não tenho voz para fazer sons normais, Entendi. Uso gutural por base, e aí o gutural foi meio feio. Mas é o que mais gosta é o baixo mesmo. Sim. Guitarra também toca? Não. É o baixo. Só fica enchendo o saco de baterista quando ele tá arrumando as paradas, fica enchendo o saco. Não tem como, né? O baterista tem que ir, né, junto com o contrabaixo, tem que ter, né, junto com a bateria, né? Sim, mas é aquela coisa que enquanto o cara sai para o banheiro, você senta da bateria e fica enchendo o saco, sabe? Vou dar 25 anos de banda, então, de música, né? E essa banda, a Raze, quanto tempo? 2012, 13, a gente começou. Uns 12 anos, mais ou menos. A gente tem um álbum gravado, só que como tudo é por conta e não tem patrocínio nenhum, é todo nosso bolso, nosso esforço, então tem aqueles picos de adição que é com a nossa sobra financeira, né? Bom, o Brasil não é fácil, não é para amadores. E quantas pessoas tem na banda? A gente tem 3, mas tem um batera lá que a gente, não vamos dizer que achou, mas nos foi indicado que ele, toda vez que a gente vai tocar ou fazer show, ou gravar, é com ele que a gente toca. Tanto é que o cara é tão... Desculpa, eu ia falar um palavrão. Vai falar o pi. Tá. O cara é tão bom que ele é melhor baixista que eu, melhor vocalista que vocalista e melhor guitarrista que guitarrista. Pô, o cara é bom pra caralho. O cara é foda, né? Legal. E vocês fazem show que local, ou quando? Cara, Tem Instagram? Temos Instagram, não lembro de cabeça, tanto é que eu pessoalmente não tenho Instagram. Entendi. Eu sou um cara que eu Te procurei no Instagram, vai ser. eu não tenho isso. A única rede social que eu tenho é o Facebook, mas eu não atualizo de muito tempo. Assim. E a última lição que eu fiz foi quando roubaram meu barco, quis recuperar, mas não assim consegui recuperar, isso que importa. Então, Legal. Prof, e com relação à escola, como você veio parar no circuito de escola técnica? O que a escola representa para você hoje? quando eu vim pra cá, uma coisa legal. Eu estava para sair da Vale, né? Na época, por causa que eu entrei na Araúna, virou Vale, não consegui ser efetivado e tal. E aí eu vim começar a dar aula aqui, né? Saí do estágio para cá. E na época quem me trouxe para cá foi o Renato Lemarque. Nesse ponto, na parte de dar aula, foi uma pessoa que me colocou nesse meio. Já dei aula em outras escolas, mas no meu caso. E a minha relação com o circuito foi desde o primeiro semestre de 2011. Eu tive um hiato aí de 2017, do segundo semestre de 2017 até o início de 2020, né, quando eu voltei aqui da aula. Eu tive um período que estava trabalhando em Curitiba, na qualidade, uma indústria de chicote elétrico. Caraca, chicote elétrico? Fazer fiação de embarcação, iate no caso, compressor industrial, máquina agrícola, ar-condicionado, enfim. Que da hora. Mas ficou com tempo nesse trabalho executivo? De fato, direto nele eu fiquei 2 anos. Mas eu sempre
fazia uns bicos lá de vez em quando nas férias, de faculdade, ou surgiu um tempinho, precisava de uma grana, né? Sei lá. Daí voltou pra cá em 2020. Um mês antes da pandemia. Caraca, pegou todo aquele processo de pandemia. Como é que foi esse processo de pandemia, da aula em casa? Como foi pra você? Putz, cara, eu não gosto da aula em casa. Sim. Eu gosto do contato humano. Entendi. A aula EAD pra mim, um pouco não, cara. Não é a mesma vibe, não é a mesma energia. O molecada não tá na mesma sintonia, né? Assim, a gente tem até a questão da câmera e tal, você consegue, o recurso é melhor, porque você consegue entrar na internet rapidinho, puxar uma figura e tal, você vai. Mas eu prefiro contato humano. Nada substitui. E você dá aula à noite na aula do curso de Química no EAD, né? Não vou assim, pra ganhar pão, vou cuspir no prato. Não, por favor. Mas eu prefiro, se eu pudesse escolher, eu prefiro contato humano. Não, eu também, eu sou muito também do presencial. Eu já estou fazendo a faculdade de EAD e eu já fiz umas duas e eu parei porque eu não consegui suportar o processo de estar em casa, ali sozinho. É muito sozinho, né? Na real, o de Química ainda vocês ainda estão com o Zoom. Uhum. Agora, para mim, o EAD que é só você e o computador, para mim é meio complicado. Eu acho que assim, hoje o ser humano ele quer muita liberdade de escolha. Eu acredito que essa liberdade de escolha, infelizmente, nós não temos maturidade para fazer. Entendi. Então, por que eu falo isso? Porque estudar em casa é difícil, né? Você tem que ter uma disciplina que você não tem. A cama tem um atrativo desgraçado. Tanto é que hoje, para mim, a gravidade aumentou no quarto e o lençol ganhou vida, assim, coberto, que foram grilhões difíceis de cortar. Você olha assim naquela hora que você tá querendo começar a aula, aquele friozinho uma noite. Aí a mulher tá do lado, você olha e fala, não, eu fico aqui, tá muito mais gostoso. Isso quando a gente não luta, que nem você falou, com a mulher, com os filhos, né? No meu caso, eu tô tentando me adaptar ao estudo de madrugada, né? Acordar um pouco mais cedo, como a gente tá todo mundo dormindo. Sim. Porque durante a noite não tem como, eles estão pai, e a esposa falando e não consegue se concentrar, né? A gente tem facilidade, minha esposa faz pedagogia do EAD, cara, ela tá terminando agora, concluindo e só nota boa, e falou, cara, como que tu consegue, meu? Eu não consigo, pra mim é difícil. O que você tá fazendo EAD? Eu tô fazendo Ciências do Futuro. Desculpa, Ciências do Futuro é computação? E você tá voltado diretamente para IA, né, para inteligência artificial e as ferramentas do futuro. Então, estudar neurociência, tem neurociência no meio, muito louco. Eu tô gostando pra caramba. Não vou dizer que uma área minha, que eu particularmente tenho meus... Vou dizer que é preconceito. Sim. Porque não é uma coisa que eu não tô pegando com paga de pirata, vamos dizer assim. Mas eu acho que a inteligência artificial vai vir, vai fazer seu estrago e a gente vai demorar muito para se readequar. Concordo com você. Eu acho que a IA, desculpa até cortar os assuntos. Não, que é isso, bora. A inteligência artificial ela tira duas coisas que fazem de fato o ser humano ser ser humano. Então, vamos lá, ser é um verbo, então tem que praticar uma ação para ser humano, vamos dizer assim. E a palavra humano vem lá do sânscrito, humanas, é mente. Então a gente está tirando a capacidade do ser humano de discernir as coisas, com a IA, porque, por exemplo, a gente vive basicamente de estatística que a gente pode. Sim. E a memória que a gente tem, né, vai nos dar essa interação para tomar uma decisão. Então eu entendo que tanto a questão do discernimento barra memória, quanto a decisão, são características intrínsecas do que é o ser humano. Eu acho que nesse ponto a gente está pegando. Então você não acha que usar a IA como um ajudador, que é a minha visão hoje da inteligência artificial, eu vejo como um ajudador, né? Automatizar processos, ela ajudar, que nem a gente sabe que a nossa mente, ela para guardar é meio difícil, né? Pelo menos eu tenho um pouquinho de dificuldade para guardar muita coisa. A gente vive sendo bombardeado de conteúdo, assuntos, né? E a gente não consegue guardar tudo. Eu vejo muito ela nessa parte do ajudar. Então, assim, você montar ali uma agenda virtual, uma ajuda no GPT, e aí você, eu fiz isso, o que está faltando na minha agenda? Você vai trocar basicamente o papel pelo celular que a gente está 24 horas com ele na mão. Eu vejo mais um ajudador, mas eu entendo você que nem você falou. Colocar ela para pensar no meu lugar,
Não é, isso pra mim não é o fato, mas vai ter muita gente que vai fazer isso. Olha que interessante, você falou a questão de auxílio, né? Que a IA veio para nos auxiliar nas tomadas de decisão. A gente não tem que ter isso aí. A gente tem que encarar a própria consequência da vida. Eu fiz besteira na minha vida, fui um péssimo aluno. Tanto é que eu brinco com meus alunos, começam a me encher o saco aqui na escola. Eu falo, cara, minha formação na verdade é PhD e turismo em sala de aula. Né? Então, eu era muito vagabundo nesse sentido. Sim. Isso porque eu entendia que eu tinha uma facilidade para aprendizar. Entendeu? Aí eu falava, não precisa e tal, mas hoje eu vejo a falta que isso faz. E se eu tivesse tido essa disciplina melhor, não porque meus pais a impusessem que eles tentaram impor, eu não conseguia. Sempre fui muito rebelde. Eu acho que isso me faria ter um pouco mais de hoje para algumas coisas. Porque a gente está muito acostumado em fazer aquilo que gosta, que dá prazer. Não é bem assim. É verdade. A gente é muito imediatista, né? Também. Uma noite é muito imediatista. Mas tem uma questão que também é muito interessante. A gente realmente ter o celular aqui para fazer aquela agenda, te dar o despertador, perfeito. Isso. Bacana. Eu acho que a máquina serve para isso. Agora, precisamos ser bombardeados com tanto conteúdo assim. A gente não está nem preparado para isso, né? Pô, eu não manjo de fisiologia nem de medicina, mas parece-me que pouco que eu já li sobre matérias, ou até pessoas falando, essas doenças de transtorno de atenção, ansiedade, vem pela quantidade de conteúdo que a gente... Nossa! Não sei se a palavra certa é assolada, mas a gente passa por uma avalanche de informação. Que a gente tem noção de tudo, não é só tem noção, mas não tem conteúdo nenhum para dar. Por exemplo, a gente ali no início da aula, no final da aula, a gente troca uma figurinha e tal. Pô, cara, quantas pessoas a gente faz isso hoje? Você pega a molecada que chega aqui na escola, tudo. Você chega de manhã cedo, né? A gente chega, somos os primeiros a chegar, e a gente já vê que tem alguns que chegam antes das 7h10, 7h15, as aulas começam às 8h aqui na escola, e aí eu só vejo assim. E aí a gente é muito louco, que nem você falou, porque destoa os que chegam e param, conversam, trocam uma figurinha, e a gente fica assim, eles marcam mais do que aquele que chega mais cedo, dá um oi, mas você não troca uma palavra contigo direito. A gente não sabe nem mais dar oi, nem ser educado, de bom dia. Por exemplo, às vezes eu passo na rua, aqui na escola, eu fico ali na frente vendo o movimento mesmo, né? Pra dar aquela... Não é desestressada que eu acabei de acordar de manhã, mas pra vocês se refletir mesmo, deixar a cabeça dar um botãozinho do off lá, né? E uma pessoa, principalmente senhorzinho, o senhor de um pouco mais de idade, fala, bom dia, você até toma um susto, cara. Porque essa molecada, você vê assim, pô, tem aluno aqui, desculpa algumas críticas aí, pessoal, mas às vezes vocês passam pela gente, perguntam da nota, perguntam não sei do que depois não tem nem bom dia botar na internet. Verdade. Porra. Verdade. Não tem aquela conexão, né, que nem no nosso podcast, não tem aquela conexão hoje com o ser humano. Ser humano com ser humano não tem mais conexão, parece. O pessoal tem com os seus. Eu gosto muito, eu falo que, né, minha esposa fala direto, fala, todo lugar que tu chega, tu conversa, tu bate-papo, porque, cara, eu gosto do olho no olho, sabe? Esse negócio que a gente está fazendo aqui, pra mim, é sensacional, porque é uma troca. Você deixar o aparelho de lado e você conversar, e as pessoas não conseguem trocar 10 minutos de prosa, estão aqui, já estão agoniados para saber o que a outra pessoa está falando com ela pelo WhatsApp, mas ela não consegue se conectar porque está na frente dela. E é interessante, você falou essas questões da conexão, né? Então, o nome do programa é esse. A gente, por exemplo, por que as pessoas gostam do curso A ou do curso B? Tem uma questão de afinidade, né? Platão até fala um pouco sobre isso na sua literatura. Apesar de eu ter estudado a parte de exatas e tecnologia, eu gosto muito da de humanas. Já quase larguei a engenharia para fazer direito ou psicologia. Caraca, cara. Enfim, e você começa a ver que as pessoas estão hoje, por causa da rede social, muito na questão do eu quero ter aquilo, eu quero ter não sei o quê. Ou como eu até brincava com minhas primas na época de Natal, né, que reunia a família e tal. Eu, porra, você fica o ano inteiro sofrendo tal, esquece de olhar para dentro, aí você vai pular as ondinhas, comendo não sei o que 7 vezes, tudo no 7. Mas, pô, você não mudou, você não fez a promessa de ter, não é que você não tem mais dinheiro, mas será que você tiver mais perseverança? Não vou conseguir uma coisa? Será que eu tiver mais resiliência para aguentar os problemas da minha vida? Eu não consigo, no final das contas, não cansar e atingir o objetivo?
Porque o objetivo não é a gente ter dinheiro para ser rico e ficar no conforto. O conforto é inimigo do homem. Se você pegar na natureza, o princípio de vida do animal é a luta. Que luta que é essa? A luta pela própria existência. Nós, seres humanos, temos uma qualidade muito bacana de que a gente não precisa se afirmar como ser humano, nós sabemos que somos. A gente só precisa praticar ser. Então esse verbo das redes sociais aí, que é um trocadilho. Estamos esquecendo de ser humano, né? Então, só querendo. Esse negócio do imediatismo para mim me chama muita atenção, porque eu tava vendo, não sei onde que eu vi, não me recordo onde foi, para dar os créditos, mas eu vi que a gente está com a nossa percepção e a nossa concentração tá menor que a de um peixe. O peixe consegue se concentrar mais que a gente, acho que o peixe é 8 segundos, a gente está entre 6 e 7 segundos, mais ou menos isso. Então a gente está cada vez menos, a gente está conseguindo se concentrar em qualquer tipo de coisa. Olha que interessante. Hoje o que faz sucesso na internet? O que é isso? O que faz sucesso na Na internet? internet? No YouTube, no Instagram. É Reels, São é Shorts. coisas curtas. Ou seja, a gente criou uma comida chamada miojo, que em 3 minutos está pronto. Você só joga o pacotinho lá, que é uma bomba. Vamos botar assim, e você acaba querendo mais praticidade. Mas vamos lá. Se a gente for pegar na filosofia, que eu gosto pra caramba desde moleque. Vamos entrar nesse assunto, porque esse assunto é bom. Só para concluir, a gente começou a ser prático para ter o consumo melhor do tempo. Que esse é o nosso maior ativo. Mas para quê? Por que o cara corre no semáforo, o motoqueiro faz o corredor lá no trânsito? Para chegar mais cedo em casa para ficar lá. Pô, tem um dado interessante. Fizeram uma pesquisa recente, aí eu não lembro também para dar os créditos, né? Quanto tempo os pais dos Estados Unidos da América passam com seus filhos por semana, com exceção de comida, banho, essas coisas básicas? Meia hora, cara. Meia hora. 40 minutos, de 20? Não, por semana. Por semana? Então, por que as crianças hoje estão tendo tanto problema psicológico? Do meu ponto de vista, que não sou um psicólogo, mas só que assim, como ser humano a gente raciocina. E você trabalha com eles, né? Você trabalha com muitos jovens aqui na escola, né? Então você tem contato com eles, você vê. Eu já tive um aluno aqui que tinha dislexia, corrigi a prova dele numa batalha. E eu consegui com ele trabalhar no sentido dele, cara, faz pelo menos a divisa e bota qualquer questão. Depois eu monto fora e corrijo a prova. E era um cara fantástico para você sentar para trocar uma ideia. Só que a mente dele muda rápido, assim como a gente muda os rios, os shorts, são aqui da vida. Eu não sou muito apegado à rede social, eu trabalho com marketing da escola, mas eu trabalho com isso. Eu vejo as redes sociais como uma ferramenta de trabalho, eu não vejo como uma ferramenta de diversão. Eu consigo. Se você for ver, o Instagram começou com essa questão tipo do Facebook de chegar nas pessoas para elas mostrarem que elas são, mas hoje é basicamente comercial. Comercial, total. O Facebook eu não tenho mais o feed dos meus amigos, vamos dizer assim. Eu tenho as propagandas enfiadas, que é 70% propaganda e 30% a galera. Sim, uma ferramenta de consumo hoje. É que nem eu vi o rapaz falando assim, se você não vende alguma coisa dentro da rede social, você é o produto. Então, se você não coloca algum produto lá dentro, se você não vende, você não é uma empresa, você é o produto. Porque você está consumindo diariamente o produto de outras pessoas. Mas por que a gente tem que sempre estar vendendo? Por que tempo é dinheiro? Essa que é a pergunta. É o nosso maior título aí, eu tenho. Tem um filme muito bom do Justin Timberlake, eu acho que é a banda, não sei o que lá, que é o... Não, pô. É segundo os Nicolas Cage pra roubar carro. Acho que é o Preço do Amanhã. Preço do Amanhã, esse filme é sensacional. Pô, Sensacional. e é interessante que... Pô, a gente tá falando muito de assunto. Não, vamos lá. Eu vou anotar aqui que a gente vai voltar. Tá bom. Mas, por exemplo, esse filme ele traz essas questões Pô, o cara nasce, tem um computador no braço, com 18 anos eles espalham para mais 2 anos de vida. E é o que a gente faz hoje. Se a gente trabalhasse certinho, nós dois no turno, a gente estaria comendo muito mais coisa mais.
Essa reflexão as pessoas fazem, mas elas não processam, não raciocinam sobre, não dão razão do tipo para isso. No mínimo você ia estar trabalhando comigo 8 horas, e aí até chegar em casa, mais ou menos, dependendo do local, 1 hora de trânsito para chegar em casa. 10 horas, né? Chegava em casa 10 horas, aí... Não, 10 horas não isso total. Mas aí você, vamos supor que você trabalha em São Paulo, que é uma loucura. Você gasta mais ou menos 2 horas para chegar. Aí chega em casa, a esposa também está no trabalho, aí chega umas 19 horas, umas 7 horas, coloca 2 horas de papo ali. Se não tiver filho. Se tiver filho, é que tu não consegue conversar com a esposa mesmo. Sim, sim. Caraca, é verdade. Bom, vamos para a parte da filosofia, cara. É um assunto que a gente conversa bastante. Eu gosto muito de conversar com você sobre filosofia. Você me falou um ponto que foi do... Agora quero que você explique isso mesmo. Vamos por aí, já vamos começar por aí. Aquela ideia do mudança a cada 7 anos. Que você muda fisiologicamente. Cara, isso aí pra mim foi... Até anotei, mano. Sério? Anotei pra estudar sobre. Bom, primeiramente deixa eu explicar um pouco assim, sobre essa questão da filosofia. Por que um cara que estudou engenharia estudou filosofia? Quando eu estava lá no ensino médio, nas aulas de física e química, eu comecei a ver o Lavoisier, o Leibniz, o Kepler, o Isaac Newton, todos esses grandes nomes da ciência que inventaram o mundo moderno, vamos botar assim. Tesla, enfim. Aí você pega todos lá, os caras tinham 300 formações, arquiteto, pintor, não sei o quê, só faltava botar... É quase maior que o Dom Pedro I, vai. Aí você fala assim, mas o que esses caras têm em comum? Porque semelhança é fácil achar. O que faz o ser humano se ligar, ter conexão com o outro, é o quê? Essa é a tá. A gente tem uma coisa muito legal. O que é filosofia? Tem mais detalhe, mais legal. Se eu não posso estar falando aqui, mas se eu não me engano, quem cunhou o termo filósofo, ou foi o Tales de Mileto, ou foi o Pitágoras. 2 matemáticos. Cara, eu mais verdade. Eu falo, pera lá, alguma coisa tem aí. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu tive uns professores de física, eu não gostava do cara. Você me ferrava na prova, enfim, eu achava a aula dele muito boa naquele momento, né? Mas quando depois eu comecei a raciocinar, eu falei, cara, esse cara estava falando um monte de coisa que eu não entendia. Aí eu, pera lá, vamos com mais calma nisso. Aí eu comecei a olhar, ver as teorias que estavam. Aí eu me deparei com o livro Banquete de Platão, que fala sobre amor, e ali fui embora. E aí eu comecei a ver que os caras que deram um molde ao mundo moderno, tanto eram matemáticos quanto eram filósofos, e mesmo assim manjavam da ciência biológica. Eu falei, os caras têm uma coisa em comum que é o tal do polímata. É o cara que manja um monte de coisa de várias áreas diferentes. Polímata. Aí eu falei, cara, preciso ser igual a esses caras. Então, por isso, tem a música, sou autodidata em música, cheguei a fazer aulas particulares, mas meu gosto foi jogando sozinho. Daí, máximo, outro de armadura, fulano, e tal. E a filosofia não, e minha avó também tem que influência nisso em mim, que ela me fez despertar esse gosto pelo estudo e pela leitura. Daí foi. Mas enfim, o lance dos 7 anos, né? Tem uma máxima, não sei se chega a ser metafísica a coisa, né? Mas existe uma situação que, dentro da fisiologia, mais ou menos, alguns professores aqui, o Rodrigo pode dar mais detalhes dessa parte, mas em média a gente troca basicamente toda a célula do nosso corpo no período de 7 anos. E se você for separar lá as fases da nossa vida em 7, a gente tem uma mudança acentuada, significativa a cada 7 anos, ou seja, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Aí vai embora. E você começa a perceber, o que a criança tem que pirar com 7 anos? É brincar, entender, se conhecer, na questão de espaço físico, saber que ela está nesse plano aqui. Sim. Ao passo que daí eu já adolescente já começa a dizer, tô nesse plano legal, mas quem sou eu? Aí o adolescente começa nessa pegada. Aí socialmente falando, a partir dos 15 até os 21, não, você tem que você já foi servido até agora você vai ter que se preparar para servir a sociedade. A gente tem aquela coisa da faculdade, do rito de passagem que era antigamente o trote, né? Até essas questões de rito de passagem legal que a gente, todas as culturas, até as mais primitivas, que tiveram primeiro, elas
tem essas marcações, ó, a partir daqui agora você não é mais criança, é adulto. Não existe essa questão da adolescência. Ou tu é ou não é. Entende? Ou tu está em formação, ou tu já tem uma mínima formação, ou seja, às vezes está formado para ser e servir o coletivo. Tanto é que é interessante que você vai passar por. Você vê os jornalistas entrevistando a galera, você vê lá, fulano e tal, bota embaixo a profissão, ou a função social dele baseada no emprego que ele desempenha. É muito importante para a sociedade. Ou seja, vai dar conexão que você tem com o todo, se você está inserido. Enfim, eu vejo dessa maneira. Eu achei bem legal porque a gente até conversando, quando você falou isso pra mim, deu um clique na mente, porque eu falei, cara, eu tô com 35, fazendo as contas, dá 7, né? Uma mudança de chave. E eu sinto isso, eu sinto que, eu até falei, brincando, falei assim, pô, parece que se eu fizer alguma coisa errada ou certo esse ano de mudança, vai interferir nos próximos 7. E eu fiquei com essa sensação. E aí a gente, cara, esse ano tá acontecendo muita coisa bacana, muito parte do business está aflorado, mas e aí eu falei, caraca, realmente faz sentido. E isso tudo tá dentro da filosofia? São alguns aspectos que você pega dentro da filosofia ou vem de outras áreas que você estuda? Bom, agora, assim, dentro da República de Platão, ele coloca um pouco da formação do homem em prata naquele livro. Só para situar, o livro da República de Platão vai falar sobre o campo da justiça. Né? Ele vai criar uma cidade ideal. E dentro da cidade ideal precisa ter pessoas que mantêm esse ideal vivo, que ele chama de guardião. Né? E aí ele vai botar todos os homens de prata. Então ele mostra mais ou menos como é que é. E a gente tinha até na sociedade antiga, lá espartana, a forma da criação do jovem. Né? Então até os 7 anos o molecada fazia o fervo lá. Aí dos 7 aos 14, que era uma agogia, o cara era largado. Pra se ele voltasse vivo, é duro. Mas, porra, se você olhar lá na savana africana, a leoa, quando veio outro leão, o cara vê sua criança, ela mesma come por aquilo. Então a vida é um processo de uma luta e a gente vai se adequar, mas saber escolher melhor as batalhas de acordo com o nosso total. Prof, e pega em cima disso, você acha que um dos problemas da nossa sociedade hoje é o problema de não haver essas mudanças de ciclo? Porque a gente vê hoje mais adultos infantilizados, porque não saem da casa do pai, não tem aquele senso de responsabilidade, ou os pais estão muito acolhedores a ponto de não deixar o filho criar a maturidade necessária para poder sair de casa. Você acha que tem um pouco desse problema dessa mudança de chave no ensino? É uma pergunta muito complexa que eu não sei se eu tenho bagagem para responder ela de uma maneira bem. O que eu arrisco? Assim, eu vejo que é uma hora de vários fatores. Acredito que os pais passarem, entre aspas, a mão na cabeça do filho é porque eles sabem que o mundo lá fora está cruel. Mas a gente tem que entender que todo o contexto da nossa vida como indivíduos tem um contexto familiar, tá? Mas esse contexto familiar está inserido numa questão social, ou seja, a sociedade vive de um jeito, procura certas coisas para si, e aí você vai ter um fator também econômico e político. Então, a gênese do nosso problema hoje social, ele é realmente social, econômico e político. Por exemplo, se você não tivesse que trabalhar, eu acho que 6 a 8 horas por dia, e você morasse melhor, né, mais perto do teu trabalho, ou o transporte funcionasse já tanto ele seja por maneira privada ou pública, que você tivesse uma estrutura de vida mais coesa e um salário mais adequado para a nossa realidade mesmo, cara, eu acho que a gente não vou dizer que a gente não teria problemas, mas eu acho que a gente não precisaria correr atrás do próprio carro. Por exemplo, no Japão você tem uma sociedade que, o cara em Tóquio, que é uma das maiores megalópolis do mundo, o cara pega ele esmagado aqui no metrô para trabalhar. O cara trabalha 12 horas por dia. Lá tem lei para limitar a hora extra que tu faz. Não te obriga a fazer hora extra. Então você vê que o foco da sociedade é outro. O Brasil tem um problema muito grave devido à sua pluralidade de culturas dentro do Brasil. Você não reconhece o irmão do outro cara. Eu não consigo, não é que eu não consigo. Eu aprendi
a olhar para o outro, não, o cara é brasileiro, é meu irmão, dane-se. Sim. É da mesma terra que eu. Então essa identificação com a terra é muito importante. E o brasileiro hoje não se identifica com o país. Porque ele não vê seus líderes governando e liderando em prol do povo. Mas eu acho que você é comunista, você é de esquerda. Não sou nenhum dos dois. Eu sou a favor do Brasil, dane-se. Não sou a favor de Lula, não sou a favor de Bolsonaro. Você entende? Não é questão, o problema não é a política, as pessoas que estão dentro da política. O problema é quem você falou, o Brasil. É por um Brasil melhor para a gente, para os nossos. Isso você falou muito interessante de olhar. Todo mundo fala, né, que a gente, como brasileiro, a gente é um povo acolhedor, é um povo que às vezes olha para o problema do outro e a gente se compadece muito. O europeu, ele é muito mais frio, né? As pessoas de lá de fora um pouco mais frias do que o brasileiro, né? Eu acho que o brasileiro ele é um povo cosmopolita, talvez. Ele consegue receber muito bem todo mundo. Eu vou dizer hospitaleiro. Porque hospitaleiro eu traria o cara da minha casa. Eu acho que tem países talvez mais hospitaleiros no mundo. Povos mais hospitaleiros. É que o brasileiro, por exemplo, com essa questão do Rio Grande do Sul, a gente está demonstrando uma compaixão muito grande. Que eu compadeço do teu problema, então tem uma certa empatia aí que o brasileiro não pode ajudar a fazer. Só que também existe muito oportunismo no Brasil. Você vê muita gente se aproveitando da mazela gaúcha para fazer seu network, vamos dizer assim, a sua propaganda. Não tem que ser. A ajuda tem que ser silenciosa. Eu não tenho que chegar aqui, sei lá, ajudar o cara aqui na rua e dar foto. Para mim, um dos grandes problemas das redes sociais é isso, cara. É você se mostrar demais. Você falou, a ajuda silenciosa. Eu acho que o melhor clique para você é o travesseiro. É você ajudar alguém, você chegar lá, botar à noite, o clique que você desligou, mas você pensou, caramba, eu fiz, eu ajudei, eu pude. Não o clique da rede social de você tirar uma foto e postar que você está fazendo alguma coisa. Né? Hoje eu fui oportunista, no bom sentido. Até do término da minha aula, até esse momento que a gente está conversando aqui, eu conversei com duas pessoas, duas alunas que eu tive, uma que eu tenho e outra que eu tive, e uma ela veio perguntar como é que eu estava e tal, a gente trocou uma ideia para ajudar ela nos seus problemas, porque a ideia também não é só a gente ser só um professor na sala de aula, tá? A gente também tem que ter uma certa responsabilidade, porque a gente é uma vidraça, um exemplo para esses jovens. E a outra foi, em vez de eu ficar no celular, eu fiquei trocando ideia com a pessoa. Você entende? Conhecer o outro é uma coisa muito gostosa. A gente começa a ter, não só noção das experiências, mas a gente começa a se sentir mais humano. Eu acho que essa sensação é fantástica. Acho maravilhoso. É você criar um vínculo com alguém. Você chegar numa fila, uma pessoa está ali próxima, você começar a conversar. E o legal de hoje eu acho que está cada vez mais fácil. Por que eu acho mais fácil? Porque as pessoas estão carentes disso. Então qualquer pessoa que chegar e tiver esse feeling de parar, como é que passou o dia? Pô, tudo bem? Como é que você vai? Pô, de repente aquela pergunta clichê, né? Caramba, vai chover hoje? E aí você começa uma conversa, mas as pessoas não querem. Elas ficam agoniadas e incomodadas porque a outra pessoa está puxando um assunto e ela quer isso aqui, meu. É pra mim inacreditável. Eu concordo com você, mas eu acho que essas pessoas do vai chover hoje começam a trocar uma ideia sobre, sei lá, o céu e a terra, sim. Né, o que tem debaixo disso. Acho que assusta? Não é questão de assusta. É só assim. Mas eu acho que, por exemplo, as pessoas mais velhas, elas têm essa noção. Entendi. A molecada mais nova, aí ela vai achar, pô, esse cara quer me assaltar, esse cara quer não sei o quê. Então, e é interessante que a carência é um sentimento muito complicado, porque a carência é a porta de entrada para muita besteira na nossa vida. Eu vejo que a carência, até pelo estudo da filosofia e troca de figurinha com os camaradas aí, a gente foi depurando, né? E se você for parar para olhar, a carência é um vazio. E hoje as pessoas, por mais que elas se preencham com tela de celular ou de televisão, não preenchem o vazio. O alcoólatra, ele tem um estômago limitado e um fígado também. O cara bebe, não importa. Não dá acesso a sede. Se você comparar, deve olhar do ponto de vista astrofísico, o que é o buraco negro, senão uma ausência de um monte de coisa? Que o universo puxa e nada sacia. Você entende? Então você vê que a gente tem algo que é no ar
que é no micro, assim como é em cima e embaixo. Então, se você começar a perceber que o universo funciona parecido, só muda a roupa, a embalagem, cara, não vou dizer que você tem a chave do universo, mas que muita coisa que tá ali na tua cabeça está ali. Você acha que seria interessante hoje, a gente está passando por um processo de mudança aí na nossa grade curricular das escolas, né? E a gente acha que um dia isso vai sair, né? Vamos ver, nesse novo ensino médio. Seria interessante os caras colocarem filosofia dentro da... Você acha que o nosso país hoje, ele conseguiria implementar uma mente filosófica dentro de um jovem aluno? Ó, as pessoas não têm filosofia na vida de si. O problema é que elas não têm consciência disso. Por exemplo, pegadinha. Todo mundo hoje tem opinião, né? Sim, tem muito. Quando você tem conhecimento, pelo menos de alguma coisa que está falando, sou informado. Como que a gente começa a viver de uma maneira mais filosófica? Vamos lá. Quem que é o Eduardo para falar disso? Né? Tudo bem. Eu estudo filosofia por conta já há 23 anos. Vamos botar assim. E tenho amigos que formatam em filosofia também. Citadores, referências, vou atrás. É café de madrugada, troca com a moça para trocar ideia e tal. Então, basicamente, eu vivo para buscar conhecimento. Né? Graças a Deus, minha mulher aceita essas minhas... Também esses meus horários excêntricos, porque é de acordo com a agenda da gente. Tá? Mas, enfim. Como é que a gente consegue? Primeiro, na física, tudo eu preciso de referência. Tanto é que na física quântica, hoje moderna, se fala, se eu não tenho observador, eu não tenho fenômeno. Ou seja, eu não tenho testemunha para ver o que aconteceu. Tá? Qual que é a nossa referência como ser humano? Pai e mãe. Só que as crianças hoje, elas não conseguem, durante a sua vida, no início da idade adulta, entender que, porra, eu tive um pai ausente, deixa eu trabalhar. Que nem, até meus 7 anos, minha bisavó cuidava de mim e da minha mãe. Naquela época eu não tinha nem consciência para sentir a ausência dos meus pais. Meus pais tinham sua presença, pela semana de fazer as bagunças, para quem estava vivo. Só que o mundo foi ficando mais duro, na questão de horário, na questão de, a gente teve que sair de Santos, de Cuatão para Curitiba, vida nova, população nova, sociedade nova, então você tem que se ajustar. E eu dou graças a Deus aos meus pais me possibilitaram como eu me possibilitaram. Se não fosse por eles, eu não seria quem eu sou. Né? Apesar de a gente ter problemas com pai e mãe, todo mundo tem, eu não posso deixar de reconhecer isso é injusto na minha parte. Né? E o problema é que hoje, pai e mãe, muito por causa da rede social ou do sistema que o mundo vive hoje, destruir a nossa vida privada, né? Por questão da rede social nos recompensar, até financeiramente, a gente acaba não tendo tempo que a gente gosta. Por exemplo, numa aula aqui para um pessoal da enfermagem na parte de psicologia aplicada, eu estava falando, como é que eu não preciso falar que eu amo minha esposa. O fato de eu fazer qualquer coisa para estar com ela, e o tempo que eu passo com ela, nem que seja olhando do teto, ou deitadão numa rede, olhando pro nada, o tempo que eu passo com essa pessoa é o maior investimento lá para o meu para. Voltamos ao filme. Você entende? Então, por exemplo, como é que eu garanto minha esposa que eu amo ela? Pela minha postura, pelo tempo que eu passo com ela, por toda a oportunidade. Vou na padaria, tô afim de comprar uma besteira para eu comer. Você entende? Porque você demonstra para a pessoa rotineiramente que você está lá e pensa nela. Eu acho que isso que é o lance. E hoje eu vejo muitas pessoas, até um amigo que fala assim, o pessoal bota no Facebook, no Instagram, eu sou 100% de família, não sei o quê. Mas é o primeiro lugar que o cara tem, ele vai, sai fora, rede social, conviver com os amigos, esquece. Ficou bonito, né? É bonito você postar, você mostrar que você é 100% de família, 100% presente, mas você não é. Eu penso muito nisso, eu tenho 3 filhos, né? E sou casado também, e a gente está passando por um processo que minha esposa está passando bem dizer o dia inteiro fora, que ela trabalha o dia inteiro, né? E as crianças estão comigo.
Então hoje eu sou, bem dizer, um pouquinho pai e um pouco mãe. E cara, é puxado, velho, porque como você falou, tem que estar presente ali o tempo inteiro. Aí uns que são faixa etária diferente, um 19, uma tem 7, a minha tem 7 e a minha tem 12. E aí o menino senta pra conversar sobre a escola, falar sobre as amizades. Aí o mais velho me chama pra ver alguma coisa na televisão, a pequena quer atenção ali, desenhar, assistir alguma coisa. Cara, eu falo, cara, aí eu fico pensando direto, cara, eu não tenho tempo pra mim, mano, mas não tem que ter tempo pra você, você tem que ter tempo pra eles. Porque você tem que estar 100% presente. Você, depois de madrugada, ali você pega uma horinha ali, você vai fazer o que você gosta, acorda um pouquinho mais cedo. Há momento para tudo, sim, né? E eu acho que esse é o problema das pessoas hoje, né? Dos pais, vamos focar na parte paternal familiar, que as pessoas elas não querem abdicar do seu ego, do seu momento, para dar atenção para uma pessoa que depende de você. Né? Seu filho, até a maioridade, até ele completar seus 18 anos, sair de casa, construir a sua vida, naquele momento ele depende não só financeiramente, né, mas também como emocionalmente, que é uma das partes que as pessoas estão deixando mais a desejar. E é interessante que a emoção é a que a gente mais valoriza hoje. Bizarro. Então a gente fala que valoriza uma coisa, mas nós somos totalmente diferente. Vamos voltar para a filosofia. Na República de Platão, o que ele fala? Em um certo momento lá, chega um velho e pergunta assim, pô, mas qual que é o governo que funciona nesse lugar, assim, essa cozinha, né? Aí daí ele responde, Sócrates de Platão responde, fala para um ser humano médio lá, quem que é a figura do cara médio, do cara comum que vive naquilo? Então, por exemplo, hoje nós temos uma sociedade que prevalece a coragem. Se a gente fosse mais corajoso, muita besteira no mundo acontecia. As leis bizarras que passam naquela da noite estão acontecendo. E se acontecesse, a gente fosse ver, um levantava leve, todo mundo ia atrás. A gente basicamente vive num mundo em que as pessoas sobrevivem a semana para viver a folga. Por exemplo, você, por mais hipotético, se você se separar da tua esposa, se você for para Conchinchina, sei lá, para onde for, você nunca vai se separar. A diferença é, eu trabalho voluntariamente com jovens de vez em quando, e jovens e crianças. Prefiro trabalhar com adolescente, porque é difícil, só que se eu sou uma figura exemplar, se eu sou uma figura que tento demonstrar virtudes, não tenho que fazer propaganda, eu tenho que viver com aquele jovem. E às vezes, por exemplo, eu tenho lá dizendo, você está para trocar ideia, é a melhor coisa que tem. Por exemplo, minha avó, eu aprendi a beber bebida alcoólica com minha avó. Chegava sábado e domingo lá e fazia uma camarada meu vinho. E trocar ideia, de filosofia também. Né? E não estou falando para você fazer, mas você vai com o teu filho dar uma cerveja para ele trocar ideia. Pô. Porque às vezes o moleque diz, por exemplo, minha irmã era 4 anos mais velha que eu. Pô, ela era minha mãe quando a gente se mudou para Curitiba. Eu estava com 6, 7 anos. Minha mãe saía quando a gente estava na escola, voltava no final do dia com meu pai, porra, a tarde inteira aí, minha irmã, ele pega pra papai, mano. Parceiro, mano, a gente brigava pra cacete, cara. Mas assim, teve a situação da gente estar brigando, quebrar a porta, cair na risada e tentar consertar a besteira que a gente fez. Ou seja, pela nossa maturidade, a gente via a besteira que a gente fez e falava, não, a gente tem que ter união agora pra consertar, né? Sabe? Então, são essas experiências, assim, que a gente tem que fazer sentido e dar também são as pessoas. Eu fico muito apegado a esse fato da família e da questão do emocional, porque a gente vê, eu também, cara, sou apaixonado por lidar com adolescente. Eu acho mais fácil, minha esposa fala assim, a gente tem ela tem 7. É mais difícil. Eu falo, não, porque o pai ela é mais manhosa, né? Tudo aquele dengo, às vezes hoje ela não chora mais, mas antes ela não chora pouco, o adolescente já é mais, faca na caveira, e aí tá fazendo isso por quê? Tudo tá errado. Acho que tem aquele olhar um pouco mais adulto, né? E eu gosto muito, meu filho tem 12, a gente conversa de vários assuntos, ele é apaixonado por tecnologia, igual a mim, então a gente conversa bastante de tecnologia, ele fala, negócio de robótica, não sei o quê. Então a gente tem um olhar mais igual, e o adolescente ele precisa muito disso. De entender que você está olhando para ele com um olhar mais igual. Porque se você olha para ele com um olhar assim, o pai parece que olha para o adolescente meio que desmerecendo o que ele fala, não escuta,
não para ouvir ele, e aí ele vai se sentir o quê? Cada vez mais diminuído, ele vai procurar na rua. Então, se você se coloca, não, aí a gente entra naquele contexto, pode ser ou não amigo do filho, né? Mas eu acho que você parar e você apenas ouvir o teu filho, pelo menos que seja uma hora, meia hora, sentar e saber como é que foi o dia dele, o que ele fez, o que ele gosta. A gente está construindo adolescentes ou adultos, né, pseudo-adultos, que a gente não sabe como eles são, o que eles gostam. Se você não parar e você não perguntar para o seu filho o que ele gosta de comer, de vestir, de escutar, de jogar, de assistir, como que você desconecta, né? Você está criando dentro de casa, são duas pessoas que não se conhecem, não tem conexão nenhuma, e eu acho que está acontecendo cada vez mais isso hoje dentro da nossa sociedade. Olha, interessante. Se a gente for pegar pelos índios, se eu não me engano, tem um rito de passagem lá com 12 anos, dependendo da tribo. Infelizmente, eu não lembro muito, mas eu sei que existe essa situação em que, a partir daquela idade de 12, 13 anos, o jovem é considerado adulto. E ele vai começar a ser treinado, ou seja, fazer um estágio com todo o curso aqui da circuito precisa, para se adequar àquela vida que ele vai ter, profissional. Qual que é a profissão, então, dessa tribo? Não, é servir. Qual que é a minha função? Ser guerreiro? Não, o que é? É caçar? É caçar. É não sei o que, lava prato? Lava prato. Mas tudo precisa ter tudo tem seu valor. Se um parar, você não para. Tanto é que eu brinco com os alunos que começam a revoltar, eu falo assim, cara, se o pipoqueiro se revoltar, o que vai formar na sociedade? Então, cara, alguém vai morrer? Não. Agora esse lixeiro para. É caos. Tanto é que eu falo até pro pessoal, saúde pública começa com lixeiro. A gente vê o lixeiro mal. Mas se aquele cara parar de fazer o que ele faz, fudeu. Verdade. É doença, é isso, é aquilo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul vai passar agora com a água baixar, já deve estar estourando um monte de doença. Você entende? Então, não sei. Mas você falou da questão do adolescente e tal. O que o adolescente quer? Porque a criança ela já se sente, ela não tem esse vínculo afetivo. Sim. Como ela passou do 7 e vai agora dos 8 aos 14, o que você vai ter que trabalhar com o jovem? Você vai ter que fazer uma mudança em que ele vai ter que ser vai ter que se sentir pertencido e acolhido por essa família. E o jovem às vezes vê coisas de uma maneira mais simples que a gente, não tem a malícia do mundo, não sabe das nuances diplomáticas que a gente tem que fazer na vida, mas ele às vezes dá a solução que tem que ser. Como é que está faltando o triângulo para a gente resolver? Então, se você dá esse pertencimento para o jovem, eu dou aula particular para um rapaz de 17 anos, figuraço, cara. Pô, o que eu achei de bom para o pessoal para se identificar e ter conexão e eu poder auxiliar melhor ele? Foi RPG. Então, ele gosta de RPG, gosta de anime, gosta de desenho japonês. Não vou falar que eu sou expert, a gente até conversou um pouquinho sobre isso uma vez, mas assim, isso me fez entender o que nós temos em comum. Assim, como nós dois, por exemplo. Sim. Entende? Entendo. É esse ponto, como você falou, você encontrar um ponto de conexão, né, com o outro. E com o adolescente é muito difícil às vezes, né? Sempre o pai sai de novo, sai de manhã, chega no final da noite cansado, né? Mas a gente tem que incitar isso, né? Incentivar isso na sociedade, porque tá cada vez mais fácil você chegar em casa cansado, entregar o telefone, e às vezes você nem vê. Chega em casa, abre a porta, tu tá aí? Não, tô sim, tô aqui. Mas, cara, cadê aquele olhar, né? Aquele ver se tá bem, pô, como é que foi a escola? Meu filho é mais engraçado, ele fala assim, pai, como é que foi o trabalho? Aí eu, pô, filho, foi da hora, foi legal, pô, cansativo pra caramba, a gente tá na correria, e você, como é que foi a escola? Pô, foi bacana, aconteceu isso. E é triste porque a gente vê que nem todas as casas são assim. Essa conversa que você trouxe é interessante que, se a gente for olhar lá para trás, no início da sociedade ocidental, na período greco-romano, na Grécia Antiga a gente tinha a deusa Hestia, que era a deusa do fogo e do ar. Assim, pô, aí você vai olhar assim, pô, no passado, tinha continuado? Tinha isolamento térmico nas casas? Não tinha abrigo também. Tá. Então o que acontecia? Eles se juntavam no fogo no meio de uma sala, por exemplo, e lá, no final do dia, compartilhava a comida e o momento. Então, para aquelas pessoas, esse momento era sagrado, a refeição era sagrada.
Tanto é que essa deusa do lar, que hoje a gente vai ter o fogão como seu altar, vamos botar assim, ela era cultuada primeiro até que outros deuses. Porque se não fosse aquele fogo, não tinha o alimento que dá sustento e não conseguia ter um momento em que toda a família estava junto. As boas histórias não tinham. Exato. Tanto é que a gente tem no folclore norte-americano moderno, a gente tem o marshmallow no espeto na fogueira. Sim, na fogueira. Cantando com baiano. Eu não sei. É contigo. Mas enfim, então essas práticas a gente foi perdendo da questão familiar. E aí você perde conexão, você perde pertencimento. Tanto é que quando eu vejo um aluno do EAD hoje, ele sem querer abre a câmera, aparece a filha pulando assim, cara, eu fico mal de boa. Eu sei que o cara tem que dar aquela atenção. E infelizmente a vida dele não. Eu tenho que ter essa empatia de entender onde ele está e dentro daquilo dar o melhor auxílio possível. Por exemplo, mas Eduardo, você é pago para dar 2, 3, 4, 5, 1 hora que seja de aula. Mas porra, eu não posso pegar um pouquinho, me esticar para o cara que está com problema. Porque, por exemplo, a gente teve um aluno aqui, que um colega dele trabalha perdeu o braço na indústria química. Porque ele deu certa prioridade para não parar a fábrica em prova em relação a isso da sua segurança. Lá que 28 anos perdeu o braço, cara. É por falta de treinamento? Não, não é por falta de conhecimento, não. Ele tinha pelo menos 4, 5 anos de fábrica. Mas era o quê? Uma falta de entender. Não, primeiro eu tenho que trabalhar, senão eu não sustento em casa. Então tem que ter a minha segurança. O profissional não é só aquele cara que em certo momento vai dar um pico e vai trabalhar 16, 18 horas por dia. Mas também é o cara que vai fazer 8, meia boca, para ele poder estar um pouco mais descansado, porque, porra, minha filha tem um balé 9 da noite, cara, que eu tenho que assistir. Você entende? O trabalho realmente é importante? É. Ele define quem eu sou? Sim. Ele me faz uma conexão com tudo? Faz. Mas... Fala, né? A gente fala assim que primeiro, né, tem os 5 pontos, né, que é o mais importante, né? Você tem que priorizar Deus, família, os filhos, ministério, trabalho e ministério. Né? E quando esse ponto ele vira de cabeça para baixo, esse eixo vira, a sua vida acaba indo por um caminho que é difícil você colocar de volta, né? Porque você acaba trocando e as pessoas não têm esse equilíbrio de ter entendimento do que é cada momento. Né? Hoje eu estou em casa, meu momento é, será que realmente eu preciso trabalhar em casa e não dar atenção para meu filho, ou eu posso no trabalho correr, deixar tudo direitinho, redondinho, para quando eu chegar em casa eu realmente estar em casa? Porque a gente vê muito isso, né? Infelizmente, na parte profissional, a gente vê muitos profissionais que acabam ficando escravos do celular, ou às vezes usando rede social no meio do trabalho, e aí não consegue terminar, e precisa levar a demanda para casa. E aí quando você chega em casa estressado, e você não consegue dar atenção. Eu tenho uma empresa com um amigo meu, uma escola de música, e eu faço parte administrativa. Tá. E por muitas vezes minha esposa ficava, não tá dando atenção pra gente, não tá dando atenção pra não, mas eu preciso porque eu preciso entregar, eu preciso estar. E aí eu comecei a ver, eu acabei não tendo mais tanto tempo com eles e acabei perdendo muitos momentos. Então eu via elas dando risada lá no quarto, trabalhando, e eu tava fora. Via os meus filhos dentro do quarto e eu não participava. Eu falei, cara, será que vale a pena eu trocar esses momentos com eles? Tudo que eu estou fazendo aqui eu sei que é importante, mas eu preciso o quê? Administrar o meu tempo. E eu comecei a fazer o quê? Estudar sobre isso. Administração de tempo, comecei a ler um livro sobre administração de tempo, sobre gestão de tempo, porque eu precisei entender que se eu não gerenciar o meu tempo, eu vou perder a parte mais importante da minha vida, que é a minha família, o crescimento dos meus filhos, o estar com a minha esposa, porque quanto mais a gente fica, mas elas vão procurar o que? Às vezes na internet, vão procurar outras coisas, vão se conectar com outras coisas e deixam de se conectar com a gente. Né? Olha, segundo assunto do tempo. Sim. Ou melhor, da organização do tempo. O que é poder? O que é poder? É muito difícil. É você ter a capacidade de exercer tal ação. Sim. Perfeito? Poder e tempo tem relação? Bastante. Muito. Qual que é a ponte?
Nossa mente. Se eu consigo me organizar e fazer tudo, eu posso dizer que eu posso dizer que eu fiz, que eu realizei. Então o que acontece? Eu estava até conversando com o pessoal esse final de semana sobre isso. A palavra poder é radical da palavra possibilidade. Então se eu falo eu posso, é porque eu tenho a possibilidade de fazer. Tá? No Japão feudal, quando se dá uma ordem para o samurai, a gente já considera pronto porque a palavra que ele deu e a ação são coisas iguais. É uma extensão da outra. Por exemplo, se eu marco com você não esse negócio aqui, não pode esse bate-papo, a gente vai marcar lá no boteco para tomar uma cerveja de novo. Vamos lá, vamos marcar 6 horas da tarde hoje. Que horas que o cara da Baixada Santista Média chega? Ixi, 6h30, 6h10, 6h15. Se tiver com sorte, então se for amigão. Se for amigão. Então, mas por que a pessoa chega atrasada? Ela vai dar desculpa de todas as sortes para dizer que ela não conseguiu chegar e vai se justificar. Ou seja, ela podia chegar no horário e não chegou. Ela podia ter compartilhado melhor e ser efetivo naquele tempo, mas não foi. Certo? Está entendendo onde eu quero chegar? Ou seja, se eu sou organizado, entendo que aquele momento é para isso, aquele momento é para aquilo. Platão na República dizia: o homem de fato tem que dividir em 4. 6 horas de repouso, 6 horas de cuidado com o corpo, alimentação, banho e exercício físico, 6 horas de trabalho, ou seja, o ofício propriamente daquilo que é um reflexo da sua conta, e 6 horas de cuidado com a alma. Então, se eu consigo me organizar, tudo bem que hoje a gente tem um desafio desgraçado que é bendito do trabalho, ou maldito do trabalho. Então, a gente não consegue ter essa noção. E nossas chefias, no geral do Brasil, querem que você dê mais para que ele chefe ou ela chefe, possa ficar em casa de boa. Claro. Eu pago pelo seu tempo. Ou seja, e pelo salário proporcional ao tempo que eu despendo para aquela pessoa, para aquela empresa, e pela responsabilidade dessa que eu preciso gerenciar aquele trabalho vai dar. Mas mesmo assim, se eu posso chegar no horário, por que eu não chego? Por que eu sou tão desorganizado no meu tempo que eu não consigo prever coisas? Aí vem o que a gente falou lá no início. O ser humano toma uma decisão, conhecer onde ele está, o chat GPT da vida, inteligência artificial. Pô, o Waze, que é quer ou não, ou o Google Maps, ele vai dizer o caminho que é mais rápido para você. Sim. Só que tem, às vezes, o fator humano, que ele não consegue pegar. Que é o quê? Bom, eu estou indo para aquele lugar, véspera de feriado, numa sexta-feira. Vai dar boa? Não vai. Entendi. Então, assim, se eu não tenho noção do contexto que eu estou inserido, não vai. Por exemplo, eu gosto de pensar que o ser humano, Roberto, sua consciência, sua mente, ele é que nem uma teia de aranha. Se você pegar a teia de aranha, ela é um redemoinho de coisas, mas ela tem algumas teias que conectam ela à realidade. O ser humano também tem essas coisas. São valores, são virtudes, e é o que a tua alma pede para tu fazer, que a gente chama de vocação. Isso te dá conexão com o mundo, te dá com essa realidade aqui. E é aquela coisa, mas eu tenho um defeito de organização, sou preguiçoso. Se você levantar um nozinho, que é a preguiça para essa teia de aranha, você vai levantar um monte em volta que ela causa dano. Então, se você passa o tempo com o teu filho de 12 anos, na tua escola, no teu trabalho, você tem essa atividade com a robótica, teu tempo com ele vai ter uma certa, em relação a de 7 a 19. Você fala, mas você vai ter tempo com ele, mas você não sei o quê. Mas é porque vocês têm afinidade. E às vezes ele viu, de fato, até pela harmonia das vossas almas, que vocês têm algo comum. E que ele, para ele, aquilo chama, não é uma atração. Pô, quem tem esse tipo de atração de jovem e consegue ser disciplinado nesse intuito, porque pai e mãe percebem essa veia e falam, deixa esse filho da mãe aí, vai que dá alguma coisa, né? Então vai que vai sair o Nobel. Né? Então você acaba direcionando muito bem teu filho. E teu trabalho como pai e mãe. Agora aqueles outros dois, não é que você vai dar menos tempo para eles, mas às vezes a tua afinidade e o teu jeito de ser vai ter que ser um pouquinho. Você vai ter que se moldar, vai encontrar um ponto de afinidade com eles.
Não é questão de moldar para poder final, mas é se moldar para fazer um ser humano bom, cara. Entende? Não mais um. Desculpa falar, Zé Ruela da. Sim. Caraca, meu, top. Cara, muito legal essa parte do tempo, porque você falou, tempo é poder, né? Muito louco isso, né? Você acha que cada vez que a gente vai avançando mais, a gente vai avançando mais, vai passando os anos, essa frase vai ficar mais latente? Tempo é poder? Isso é desde lá de trás, mas hoje eu acho que parece que ela está mais enraizada na nossa cultura. Tempo é poder, não. As pessoas não percebem. Sabe, se você pegar um busão, falar com o velhinho do busão, o que ele fala? Pô, lá no meu tempo, lá atrás, na minha época. Não, vai porque é agora. Verdade. Você ainda tá vivo, verdade. Você entende? Então assim, não é porque você é jovem que tuas energias físicas estão no ápice, que você não tem ruga, que você não tem dor aqui, dor ali. Dor nas costas. Né? A gente tá vendo no baque. Que você não tem isso, que acabou. Você tem um papel fundamental, que é o caso do vô e da avó. Onde o pai comete excesso ou comete falta, o vô e a avó vêm. E aí você vai ter a conexão com ela. Eu falo isso pra você porque eu tive. Meus pais, mas também tive meus avós, até bisavós. Você entende? Então isso vai mostrar para você um panorama melhor. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer três bisavós e 2 bisavós. Então assim, você começa a ver um choque de realidade. Isso te prepara muito mais. Tanto é que eu falo, que eu penso, né, que o sistema fazendo com que a gente tenha filho mais tarde, eu não parei de ter filho, porque eu me sacrifiquei em outros aspectos. E não só foi um sacrifício, muito bonito falar que foi sacrifício, mas também tive minhas preguiças, meus erros, minhas escolhas erradas, né? Meu PhD em sala de aula. Né? Mas esse choque de realidade fez eu ver muito diferente. Eu consegui enxergar realidades diferentes e entender de onde eu vim, qual o contexto do que eu sou e o que eu tenho que fazer para que no futuro eu possa criar situações que foi me criar no mesmo ambiente. Eu não tenho que criar uma vida fácil para meu filho. Eu tenho que criar uma vida de possibilidade para ele. Aí se ele vai, que nem eu, escolher as oportunidades ou não. Cara, esse nível de consciência que você está falando, para mim, é difícil analisar e ver na sociedade de hoje. Eu não consigo ver. Cara, se for colocar 10 pessoas numa roda de conversa e entender esse nível de consciência que você teve, eu coloco que 10 não tem. Por que eu coloco que 10 não tem? Porque as pessoas, a gente vai voltar lá para ser redundante, imediatista. Então, tipo assim, você vai fazer e você não vai analisar as consequências. Então, automaticamente, se você não analisa as consequências, cara, você não consegue nem prever o futuro, nem o seu e nem dos seus. Então, cara, esse nível de consciência, por isso que, cara, a filosofia eu acho que despertou em você, e eu, cada vez que passa, eu me apego mais com relação a isso, porque as pessoas, elas estão inconscientemente tomando atitudes que podem não só mudar a vida delas, como a vida de outros seres humanos que estão próximos dela. Do que se contém 2 coisas importantes: consciência e prever o futuro. Vamos mostrar por isso aqui. Prever o futuro não é poder. O que todo santo cara, dono de empresa, se eu pudesse prever o futuro e saber Mega Sena de amanhã, pô, Seria fácil. Mas aí a pergunta: por que eu não ganho na Mega Sena? Se eu sei o futuro, por exemplo. Vamos dizer que eu sei. Sim. Por que eu não ganho? O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou fazer o que benesse pro mundo com essa porcaria. Não que o dinheiro seja uma droga, seja ruim, mas é uma droga, porque você se vicia com ele. Né? Aí outra coisa, consciência. Pô, vamos lá. Tô numa reunião social, seja churrasco de família, seja sair para ver com os amigos de trabalho. Vou beber demais? Porque se eu beber demais, eu vou fazer merda. Eu posso me engraçar com a colega de trabalho, eu vou estar sendo infiel com a minha esposa,
E a questão da confiança e da lealdade é uma coisa importantíssima no mundo, que não é que ela vai dar a conexão, ela vai fazer essa conexão ser inabalável. Assim. Não é uma conexão mais forte, não, é inabalável. Tipo, nada, qualquer parada que passe, minha vida não é fácil. Só minha esposa sabe o que passa na minha cabeça, esses problemas que a gente vive. Cara, essa filha da mãe não me largou. Parceira. Porra! Quer dizer. E essa questão da consciência é... Bom, prever o futuro nada mais é que uma consciência. Eu consigo compreender os padrões e sei como me comportar. Então, pô, se eu estou numa reunião de reunião, vou tomar uma... Pô, eu bebi uísque. Pô, vou tomar meu uísque, mas eu não vou tomar 2, 3, não. Vou tomar 1. Ou vou trocar por água depois, para ajudar a diluir no álcool. Então, assim, mas vou aproveitar aquele momento. Vou estar presente nele. E o presente tem 2 sentidos, tanto a questão do tempo quanto a questão de um prêmio, de algo que alguém me dá. Quem que é esse alguém? Deus. Então, se a gente começa a entender as coisas, ter ciência, consciência dela, fica muito mais fácil. Eu não vou... Pô, que nem eu falo, o dia que eu ver você puto, cara, o apocalipse chegou, mano. Então, assim, por quê? Você é um cara que sempre está de bom humor, independente do que te aconteça, porque eu não sei o que acontece na sua vida. Então, assim, pô, o Guilherme é um cara exemplar, né? Tem essas virtudes, por exemplo. Então, eu falo assim, pô, se você um dia tiver de pá virado, cara, eu não vou te criticar. Bom dia, vou te tratar como você trata. E se eu ver brecha, eu falo, pô, esse cara precisa. Porque, quer queira ou não, às vezes quando eu chego chateado aqui e vejo você, com um sorrisão, tá, e aí, cara? Isso me alegra. Isso me faz ficar mais... Talvez por isso que gerou essa boa relação que a gente tem. Isso que você falou pra mim, eu acho que eu entendo que a gente tem o poder de mudar o jeito das pessoas. E isso daí, se a gente começar a encarar como importante, pra mim é importante, cara. Se eu vejo você chegar chateado e cabisbaixo, cara, você é meu amigo, você trabalha comigo, você é meu amigo de trabalho. Cara, por que o Eduardo tá assim? Cara, eu não vou perguntar, porque eu não vou ser invasivo. Mas eu vou falar assim, pô, tudo bem, profe, como você tá? Ou até melhor, eu vou te dar um sorriso. E vou te desarmar. Profe, como é que você tá? Tudo bem? Puxa um assunto. Aí isso daí você vai se desconectar do teu problema, você vai se conectar comigo. E automaticamente aí você acaba deixando de lado um pouco o problema, não esquecendo, deixando de lado. Mas aquele 5 minutos, 2 minutos até de papo que a gente vai ter, vai fazer você se desconectar. E isso me apega muito porque eu entendo que quando a gente se desconecta do problema, a gente vê ele de fora, a gente consegue achar a resolução mais fácil. E achar a resolução é uma forma de poder? Total. Você falou, eu não sou cristão, de nenhuma vertente, eu gosto de falar que eu tenho a minha noção de Deus, mas tem o lema dos Cavaleiros Templários que para mim é muito fantástico, pode parecer que não tem tudo a ver com isso. O salmo que eles usam é aquele não por nós, mas sim pelo seu nome e sua glória. Se eu entendo que toda a criação do universo, independente do que seja, é ele, é uma extensão dele, ou é algo que ele criou, se ele criou tem importância. Então, se eu tratar bem, eu estou tratando bem a criação, consequentemente o Criador. Então, se a gente usar talvez esse lema na vida, porra, fica muito mais fácil. Não é mais fácil. As penúrias não vão ser tão pesadas, os momentos da alegria vão ser mais exaltados. Tudo bem que, como diria Homero, né? O guerreiro não nasce pronto, ele se forma em desafios e circunstâncias. Mas eu vou pelo menos estar fazendo aquilo que o cara não dá. Você entende? Porra, trabalhar é difícil. Eu dando aula, se eu der uma merda de aula, você com o tempo vai ser afetado. Por quê? Vai ter aluno saindo fora, menos receita para a escola, você pode perder seu emprego, não só lá. Eu vou ser o imediato, eu estou fazendo uma porcaria, mas você pode ser afetado por isso. E se eu te considero como irmão, como amigo, eu não quero mal com você. Entendeu? A gente começou no caminho, no ponto, estamos voltando e tentando. Como detalhe? Quando eu completo, eu tenho um todo,
por mais que a gente consiga ter as suas partes, mas é um conjunto. É uma parada só. Por exemplo, a gente faz parte de setores diferentes da escola, mas é outra escola. Então, enquanto a gente não olhar, meu bairro é Vila Margarida, meu bairro é, sei lá, Itararé, dane-se. Mas lá um mora melhor que o outro, então ele não é inimigo. Não. A cidade está toda a mesma, a coisa tem dificuldades do lado de cá. Para que eu posso fazer para ajudar o cara e vice-versa? A gente está em ano eleitoral, as pessoas têm que pensar nisso, cara. Qual sociedade melhor você quer para você e para o outro? Ou melhor, o que eu faço para tornar o mundo melhor? Essa é a pergunta que a gente tem que responder todo dia. Por exemplo, eu vejo as pessoas. Às vezes, não vamos tirar as pessoas, vamos botar na cara. Eu reclamo, praguejo com Deus nas minhas infernalidades, vamos dizer assim. Falo, porra, meu, que vida difícil do cacete, que bucha que você dá para resolver. Duas coisas. Um comandante de exército, nunca uma pessoa melhor, seu general mais fraco para resolver uma bucha. Ele bota o quê? Melhor que tem. A gente pede segunda chance para Deus. Pô, todo dia de manhã pode uma segunda chance, cara. Não é verdade? Caraca, é verdade. Tô falando mentira? Não. É verdade. Verdade. Pô, se eu peço paciência para Deus, dentro da situação difícil, eu vou ser paciente. Sim, com certeza. Eu vou na academia lá fazer supino para ter um peitoral de aço. Superman. Então eu vou ter que fazer supino para cacete. Eu quero ser paciente. Ele vai me dar situações para eu ser paciente sempre. Então cuidado com o que a gente pede. É verdade, cuidado com o que você pede, é verdade. E por exemplo, a gente não entende o que é coragem, a gente não entende o que é perseverança. Eu não tenho que ter escrito no dicionário Aurélio lá da vida, coragem, ABC, não. A gente sabe reconhecer. Eu sei ver um cara corajoso. Todo mundo sabe. Mas enfim. Que da hora, velho. A gente podia ficar. Como a gente já bateu inteligência limitada, podcast mais longo, mas eu acho que eu vou encerrar por aqui porque eu quero um bis, nós vamos ter que fazer um 2. Esse é o nosso primeiro. Galera, para finalizar, eu sempre faço, prof, uma pergunta que é: você estuda bastante? Você, cara, vejo em você, nas suas palavras, na forma de você conversar, que você estuda bastante, não só por ser professor. E eu queria saber qual dica de livro que você daria para um jovem leigo, ou se você quiser focar na filosofia, é legal que eu com certeza vou pegar essa ideia para mim, um livro que você gostou bastante, um livro que marcou sua vida, um livro que te conectou com alguma área da tua vida, assim. Ai, cara, que difícil. Tem muitos? Pode ser mais. Era questão de muitos. Por exemplo, quando eu era jovem, eu ficava fulo quando passava aqueles livros de literatura pra gente ler. Mas Machado de Assis foi um autor que marcou muito minha adolescência. E o Dom Casmurro foi um bom vilão na literatura brasileira. Eu posso ser nacionalista e não falar da própria casa. Eu acho que Machado de Assis é um bom autor. Do ponto de vista também da adolescência, isso da idade adulta, na música, eu tive um livro que foi importante para mim porque ele era um aparato de uma correlação de antropologia com música, que é o Som e o Sentido, José Miguel Slick. Se eu não me engano, esse cara é de São Vicente, né? Não tenho certeza, não lembro disso mesmo. E eu peguei esse livro emprestado do meu ex-namorado e li. E foi para mim um divisor de águas porque eu vi a relação que as coisas que a gente pensa que é alienígena, uma das outras não tem relação. Então, música e antropologia, ou seja, música e a evolução dela ao passar das eras das civilizações dos homens, né? Bom, eu falei do banquete, do Platão, que lá eu entendi Bilfas. Talvez acho que se eu ler hoje eu não entendo muita coisa, mas enfim. E a República de Platão foi um livro para mim que foi divisor de águas. Então, Som e o Sentido, República de Platão
E o último, na questão dessa postura mais aguerrida do homem, que é Portões de Fogo de Stephen Pressfield. Portões de Fogo? Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. Ele conta do ponto de vista de um guerreiro espartano numa batalha de Termópilas. Top, hein? Quem não viu Esparta, ouviu Espartano. Daqui a pouco eu vejo você só gritando. Você Enfim, vocês querem ver os livros, são 3 aí. Sonho e Sentido, Busca e Antropologia, República de Platão, Filosofia no talo, e um romance muito bem feito, Portões de Fogo de Stephen Pressfield, americano. E detalhe, esse livro do Pressfield ele é literatura básica da Academia do West Point nos Estados Unidos, dos oficiais do Exército. literatura. Aproveitar aquele espírito guerreiro, cara. Só de graça, mano. Só de graça. Eu fiquei muito interessado. Desde República de Platão e esse Portões de... Não, os três. Acho que conhecimento é tudo, né? E eu vi o cara falando no podcast, enfim. Cara, quanto mais você lê, mais poder você tem, porque você adquire conhecimento. É que o conhecimento, o discernimento que o conhecimento nos dá, ele leva a uma noção de mundo, uma consciência de mundo, que a gente consegue organizar as coisas e ter poder por isso. Última coisa interessante. A gente fala de intuição, de poder. Não posso deixar de falar de intuição. Prever o futuro, isso cedo, todo mundo quer. E lendo Platão, na República, e também no Tigre Eurípides, ele fala das formas. Não sei se ele tirou o Eurípides, enfim. Né? Ele fala que um bom guerreiro e um bom estrategista tem que ter noção de aritmética e geometria. Então, por que isso? Porque a matemática é importante, a matemática dá padrão. O que o cara faz na bolsa de valor? Ele prevê o futuro através de padrões. Então, a intuição do homem, para ele captar o que vem pela frente, são padrões. São padrões. E esse filho da mãe, quase 13 anos atrás, já deixou de mão beijada lá. Cara, é embaçado. Pô, é embaçado. Prof, obrigado pela oportunidade de ter esse papo com você. A gente já conversava, a gente fez sentar para tomar um café. Que bom que foi nesse podcast, que bom que foi o primeiro, gostei pra caramba. A gente estaria aqui, ó. Horas e horas a gente vai ter o segundo, com certeza, que vai ser necessário. Que eu vou ler essas coisas aqui, eu vou querer perguntar pro cara que me indicou. Pode ser. E, cara, muito obrigado mesmo. Você é um amigo já, a gente sempre está se vendo na escola. São 2 chaves que você me falou, que foi o fato de quando me ver chateada vai ser estranho, e também o negócio dos 7 anos que me fez refletir. E, cara, as pessoas que me fazem refletir levam pra mim o meu coração, cara, porque a gente anda com tantas pessoas aí que jogam tanta coisa que você não consegue aproveitar. Quando você encontra pessoas que fazem você pensar e por 5 minutos, caramba, nem que esse cara tem razão mesmo. Quando eu uso essa frase, os caras pra mim já estão fora da curva. Eu considero você um cara desse e espero que a nossa amizade aí que eu vejo por muito tempo, nessas novos acontecimentos que a gente tem na escola, e que você continue aí sendo esse jovem homem padawan. Gente boa pra caramba que você é. Muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço tanta oportunidade de estar aqui falando um pouco mais de mim. Não sei se sou um bom exemplo, mas o fato de não ser um bom exemplo já também é um exemplo por si só. E pela oportunidade de falar, pela oportunidade de estar na sala de aula, tentando moldar as consciências dos jovens que a gente tem por aí. E quer ou não, ser professor é uma questão de luta pelo ideal. Então, obrigado por tudo aí. Valeu, coração. Pessoal, obrigado aí, vocês que assistiram até o final, espero que tenham gostado. Esse é o nosso modelo, Conexão Circuito. Espero que vocês estejam com a gente aí na nossa rede social, no nosso Instagram, no nosso YouTube. Mandem para mais pessoas que precisam ver esse conteúdo, precisam buscar um pouquinho mais de conhecimento. E nós vamos estar aqui toda semana. Muito obrigado, forte abraço e tchau! Valeu.
Da hora, prof, da hora. Caraca.